Olá, meus queridos. Hoje é quarta-feira, dia de ver, ler e ouvir. E como nesta quarta-feira nós estamos comemorando o Dia dos Povos Indígenas no Brasil, eu trouxe indicação de coisas para vocês verem, lerem e ouvirem de um dos maiores pensadores indígenas da atualidade. Vem comigo, porque você não vai usar o pensamento desse filósofo apenas para discutir a questão indígena. Eu acho maravilhoso para a gente usar como repertório em discussões socioambientais e sobre o padrão de consumo da contemporaneidade. Vem, depois da vinheta a gente descobre de quem que eu estou falando. Bom, o ver, ler e ouvir de hoje é um ver, ler e ouvir diferente. Em vez de falar de um eixo temático, eu quero falar de uma referência em específico e os diversos veículos em que ele andou falando e se posicionando. Hoje, que é Dia dos Povos Indígenas, eu gostaria de destacar o autor, filósofo, pensador e professor brasileiro Ailton Krenak. Ele é ambientalista e escritor também, e eu gostaria de começar este Ver, Ler e Ouvir falando para vocês verem a participação que ele fez lá no Roda Viva, tá? Então, o ver é a participação dele no programa Roda Viva. Aí você pode me perguntar assim, Jana, mas onde que eu vejo isso? Fácil. É só você ir lá para o nosso amigo YouTube, sim, aqui onde nós estamos neste instante, e digitar na barra de busca do YouTube Ailton Krenak. Ele é do povo Krenak. E Roda Viva, tá? Isso daqui não era um vezes, não. Isso daqui era para ser um mais. E aí você fala assim, Jana, mas por que eu deveria assistir a esse programa? Por um motivo muito simples, porque é um programa que foi gravado durante o contexto pandêmico e ele mostra as posições dele em relação a questões sanitárias, políticas, econômicas, educacionais, entre outros. Portanto, na minha opinião, hoje, o nosso ver, ler e ouvir não se limita a discutir a questão indígena. Óbvio, ele vai falar sobre como é ser um indígena no Brasil. Só que você pode virar para mim e falar assim, ah, não, isso não vai cair no tema do Enem, não. Enem 2023 já foi sobre povos tradicionais. Sem problema. Você pode ver nas falas dele também uma crítica ao modelo econômico atual, ao sistema capitalista. Então dá para usar, por exemplo, em temas do eixo das relações econômicas e trabalhistas. Ele fala que a atual maneira como nós, povos não indígenas, vivemos é insustentável em termos ambientais. Portanto, temos ali uma discussão sobre meio ambiente. E ele fala até mesmo sobre uma tendência inerente dos brasileiros à intolerância, à dificuldade de lidar com a diversidade. Ou seja, eu vejo ali uma grande discussão sobre minorias e intolerâncias. Portanto, temos 3 eixos temáticos sendo abordados. De tudo que ele fala lá no Roda Viva, eu gostaria de destacar um trecho que ele fala assim: o pensamento mágico de um escravo do capitalismo é tão fantástico, tão fora da realidade, que ele acredita que o capitalismo pode acabar com o mundo, né? O capitalismo está destruindo o planeta e criar outro. E aqui, óbvio, tem uma certa ironia do Ailton Krenak por um motivo muito simples. Porque se atribui normalmente aos povos indígenas um pensamento mágico, fantasioso, folclórico. E ele chama nós, não indígenas, de donos de um pensamento mágico. E para piorar a crítica, ele ainda fala que nós somos escravos do capitalismo.
Óbvio que aqui tem uma crítica que é socioambiental. Ele está falando sobre sustentabilidade. Ok, então os senhores já sabem o que devem ver, portanto, eu vou riscar ali o meu ver. E antes da gente seguir pro ler, eu vou fazer aquele momento jabazinho. Momento jabazinho a gente merece até um certo zoom, não é mesmo? Jovens, aproveita que vocês estão aqui assistindo ao vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha, ativa as notificações, se inscreve no canal. Essa é a maneira de você retribuir esse vídeo e receber cada vez mais conteúdos daqui do canal Jana Rabelo. Eu dependo da sua interação para conseguir continuar produzindo no ambiente virtual, ok? Bom, então vamos para o nosso ler. O que você deve ler para compreender o pensamento do Ailton Krenak, tá? Eu vou destacar aqui das diversas obras dele o A Vida Não é Útil, tá? Um livro que ele lançou bem recentemente, e aí deixei aqui até um textinho. Em reflexões provocadas pela pandemia de Covid-19, o pensador e líder indígena aponta as tendências destrutivas da chamada civilização. Coloquei aqui entre aspas, porque ele questiona que nós, povos não indígenas, submetidos ao sistema capitalista, sejamos de fato civilizados, tá? E ele critica o consumismo desenfreado, a devastação ambiental e uma visão estreita e excludente do que é a humanidade. Ou seja, uma crítica às nossas relações econômicas, trabalhistas e de consumo, uma crítica ao modo como conduzimos a questão ambiental e a maneira como lidamos com a diversidade humana. Como eu tinha te falado, para mim, o Ailton Krenak é útil para esses 3 eixos temáticos. Portanto, A Vida Não é Útil, do Ailton Krenak, e eu destaquei um trechinho do livro, tá? Quando falo da humanidade, não estou falando só do Homo sapiens, eu me refiro a uma imensidão de seres, então ele dá destaque à diversidade, que nós excluímos desde sempre. Caçamos baleia, tiramos a rabatana de tubarão, matamos leão e o penduramos na parede para mostrar que somos mais bravos do que ele. Ou seja, eu acho que aqui há uma referência à noção de especismo, conforme presente, por exemplo, na obra do filósofo contemporâneo Peter Singer. Além da matança de todos os outros humanos que a gente achou que não tinham nada, que estavam aí só para nos suprir com roupa, comida e abrigo. Somos a praga do planeta, uma espécie de ameba gigante, bem pesado. Ao longo da história, os humanos, aliás, esse clube exclusivo da humanidade, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos e no protocolo das instituições, foram devastando tudo a seu redor. E na hora em que eu vejo isso, eu penso na animação Man, do Steve Cutts. Excelente para temas ambientais. É como se tivessem elegido uma casta, a humanidade, e todos que estão fora dela são a sub-humanidade. Não são só os caiçaras, quilombolas e povos indígenas, ou seja, povos tradicionais, como estavam lá no Enem 2023, mas toda a vida que deliberadamente largamos à margem do caminho. E o caminho é o progresso, essa ideia prospectiva de que estamos indo a algum lugar. Não vou ler o resto do trecho, vale a pena pegar o livro ou printar nesse instante para depois aproveitar esse trecho que eu destaquei. E olha aqui o truque de articular um repertório sociocultural com outros repertórios. Portanto, acabamos de ler um trecho do A Vida Não é Útil, do nosso querido Ailton Krenak. E agora a gente vai ouvir, na verdade eu vou indicar que vocês ouçam um dos textos mais famosos do Ailton Krenak. Esse daqui é o Ailton Krenak novinho,
Ele participou da Assembleia Constituinte, da Assembleia de Escrita e de Elaboração da Constituição Federal de 1988, e temos no YouTube, por exemplo, o discurso que ele fez na Assembleia Constituinte em 1987. É só lá no meu querido YouTube colocar Ailton Krenak, Assembleia Constituinte. Ele fez um discurso bem interessante. Aqui temos uma cena do discurso, isso é ele novinho. Nesse discurso, ele pintou o rosto com tinta de genipapo, que é uma fruta tipicamente brasileira, que dá essa cor preta ao rosto dele, como se ele estivesse pintando a morte da diversidade socioambiental brasileira. O discurso dele é lindo, curtinho, cerca de 8 minutos, e ajuda demais, porque pode ser uma menção, uma citação para ser colocada no seu texto, se você, por exemplo, for discutir a noção de sustentabilidade. Ele fala de sustentabilidade nesse discurso. Ok? Então, o nosso Ver, Ler e Ouvir de hoje tem como grande objetivo você ver a participação dele no Roda Viva, ler pelo menos o A Vida Não É Útil, é super curtinho e uma linguagem muito compreensível, e ouvir o discurso que ele fez na Assembleia Constituinte de 87, que se desdobrou no texto da Constituição de 88. Ele é um profundo influenciador dos trechos da Constituição que falam dos direitos dos indígenas. Queridos, eu peço desculpa pela voz e pelo funga-funga, eu vou até dar uma tossidinha. Eu tô mais uma vez saindo de uma gripe, mas eu não quis deixar de gravar para os senhores. Portanto, eu peço, deixa aqui embaixo o seu biscoito virtual, o seu like, o seu comentário, a sua sugestão. Pelo menos para eu melhorar dessa gripe. Nem que sejam melhoras, Jana, eu aguardo. Foi um prazer ter estado com vocês nesta quarta-feira. A gente se vê na semana que vem. Beijo. Não, mentira, semana que vem não. Sexta-feira tem Giro da Jana. No meio do feriado do 21 de abril tem Giro da Jana. Beijo. Depois você me conta aqui embaixo se você ficou até eu dar essa gafe.